onde encaixaria o Paquetá, segundo volante. Um abraço para um amigo dele, rubro-negro, o Rodrigo Bani, de Muriaé, em Minas Gerais. Olha, o Paquetá, é muito difícil trazer o Paquetá, tá? Hoje veio essa informação no site GE. Eu vejo da seguinte maneira, tá? Primeiro, quando o Flamengo solta essa notícia aí, vaza essa notícia, é uma forma de você dar uma expectativa positiva para a torcida no momento em que se comenta a saída do Gabriel, que pode ir para o Palmeiras. Correto? Então você tem aí um fato novo que desvia a atenção. Estratégia. A gente conhece, sabe como é que é. E é bem difícil. E tem um problema. Essa definição da punição do Lucas Paquetá, ela pode demorar muito ainda. Mas se ele for punido e a FIFA encampar a punição, ele não pode jogar em lugar nenhum do mundo. Tá? Se ele for punido só na Inglaterra, não pode jogar na Inglaterra. Se for pela UEFA, não pode jogar na Europa. Mas eu acho, se ele receber a punição severa, que muita gente desse meio que está acompanhando imagina, cara, eu acho que ele vai ficar sem jogar. Acho muito difícil. Então não pode se criar muita expectativa. E tem outra questão que eu até coloquei um vídeo nas minhas redes sociais e fui xingado por uns babacas aí, que o otário, ele pensa que o jornalista, por ser Flamengo, ele tem que se comportar como um torcedor. Ah, não, traz o jogador, dane-se o resto, se ele fez alguma coisa errada, não importa. O torcedor pode pensar assim e falar assim, eu seria um moleque, um responsável se eu não agisse de forma razoável, como procuro fazer. Se fosse um jogador que fosse para um outro time, eu falaria isso e falo do Flamengo também. O Flamengo trazendo o Paquetá, se trouxer, tem um ponto aí. Se ficar provado, ele fala que não, ele tem o direito de se defender. Mas se ficar provado que o Paquetá participou daquilo que está sendo acusado, é algo muito grave. É algo muito grave. E aí, é justo o cara cometer um deslize desse e, ao invés de ser punido, voltar para casa? É um prêmio isso. Que punição é essa? Então, essa é uma discussão necessária. E essa reflexão se faz obrigatória. Se algum torcedor, algum moleque não está ligando para questões éticas, morais, para a justiça, problema dele. Eu não sou moleque para fazer uma bobagem desse, falar uma merda dessa. Eu acho que tem que ser a coisa certa como ela tem que ser. Claro, o Flamengo, se ele não for punido, vai tentar contar com o jogador. Mas, cara, será que é correto? O jogador, se ficar comprovado, tá, gente? Ficar comprovado. Porque até agora há muitos indícios, mas não está comprovado. Então a gente não pode acusar ninguém sem ter uma definição. De repente ele surge com algum argumento de defesa e prova que ele é inocente. Então não estamos aqui pré-julgando ninguém. Falando na condicional. Mas se ficar provado por A mais B que ele cometeu esse deslize que o estão acusando, né? Forçando cartão amarelo, questão de apostas, caramba. E tem um detalhe que as pessoas não se atendam. Esse segmento de apostas é muito importante para a economia do futebol no mundo, porque muitos times e campeonatos são patrocinados pelo segmento de apostas esportivas. E o problema aí não está no site de aposta. O problema está em quem burla o site de apostas. Então, se fica provado que alguém fez isso, essa pessoa cometeu um delito muito grave. Sendo um jogador de futebol, é mais grave ainda. O Tonali, italiano, contratado pelo Newcastle ao Milan, ele foi punido em 10 meses. Porque ele apostava e não poderia. Mas o detalhe, ele apostava na vitória do time dele. Ele não entrou em campo fabricando, segundo consta, nenhuma situação outra. E o Paquetá é acusado, não está ainda definida a situação, não está provado então, né? Então temos que ter sempre essa ressalva de ter forçado, melhor dizendo, forçado cartões amarelos para que isso proporcionasse ali ganho de aposta para algumas pessoas. Essa é a acusação. Então, se ficar provado que ele fez isso, é muito grave. É muito grave. É muito grave. E é perigoso que as pessoas não param de pensar para essa economia do futebol. Entendeu? Porque os sites, evidentemente, não querem que isso aconteça, porque tira a credibilidade. As pessoas passam a não acreditar, passam a colocar em dúvida, e já é um tema polêmico no Brasil pela falta de uma regulamentação que é necessária, né? Então é importante entender todo o contexto e a nossa função na imprensa, como jornalistas, é trazer informação e tentar explicar o contexto todo. O torcedor pode falar, não estou preocupado com isso, ele fez, não fez, quero que ajude meu time. Ok, se você não se incomoda com isso, é um direito seu, problema seu, da sua consciência. Agora, nós, da imprensa, temos a obrigação de apontar todos os pontos de uma questão como essa. Não dá para tratar isso como se fosse uma brincadeira, ou contrata que se dane e não quero saber. Isso não é o correto, entendeu? Não é o tolerável, não é aceitável para quem é um profissional, um jornalista profissional da imprensa. Correto? Então, acho que assim vocês inteligentes que são, entende, evidentemente. Aí o cara fala, está de mau humor, está procurando... Não, não estou. Esse é o meu trabalho, cara. Esse é o meu trabalho. Eu sou um comentarista, um jornalista e um comentarista. Então eu tenho que procurar olhar a coisa da maneira mais ampla, nem sempre a gente consegue. E colocar todas as questões na pauta. E não simplesmente chegar aqui e falar, não, que legal, Paquetá.
Legal para o Flamengo é ótimo, ele é um ótimo jogador. Né? Eu torço que ele consiga dar a volta por cima. Tá? Se ele provar sua inocência, se ele não provar, que ele cumpra lá a penalidade que eventualmente tiver que cumprir e siga a sua vida, que se cometeu esse erro, que não cometa mais. Tá? Agora, eu acho difícil de escapar, gente, porque lá na Inglaterra, a gente tem acompanhado, eu tive lá inclusive, né? Os caras querem punição severa, porque mexe com o negócio deles, cara, mexe com a legitimidade de uma competição, vão questionar a Premier League, os patrocinadores do segmento, evidentemente, não gostam nem um pouco. Enfim, e o detalhe, as apostas teriam sido feitas no site que patrocina o clube onde ele joga. Ainda tem esse outro detalhe aí, que torna a situação ainda mais, digamos assim, complexa, né? Complexa, que envolve inclusive o próprio clube de certa forma. Alcides Pires Júnior, né? Falar batendo em tudo sem VAR, o André Silva, Jorge Ramos, também feliz da vida aqui, muita gente aqui com a gente mandando mensagem, o José Roberto de Souza, o RDGB aqui mandou mensagem, né? O PL Flá, o Mário Luiz Barroso, Felipe Coutinho, Gabriel, José Roberto de Souza. O pênalti no Pedro dá para questionar, o do Pulgar foi escandaloso. Eu penso também por aí. Mas eu achei que no mínimo do Pedro tinha que ser no mínimo visto pelo VAR. Mas enfim. O Thiago falando, se eu estivesse trabalhando numa determinada empresa, eu não poderia ter dado a minha opinião. Ainda bem que você tem independente. Cara, eu dou a minha opinião nos lugares que eu trabalho com total segurança e tranquilidade. Estou dando minha opinião. Vocês estão aqui para ouvir o quê? Minhas informações e opiniões. É isso que eu emito, então, eu tenho que dar a opinião. O Igor França acha que se é possível punição, Paquetá permitir que ele jogue em outros continentes, não vou achar ruim. Entre ter um jogador desse nível e não ter, melhor que ele vista o manto novamente. Exato, eu só acho, Igor, que é muito pouco provável que ele consiga escapar de uma punição global, entendeu? Acho muito pouco provável. É muito importante entender o contexto e a gente tem que procurar explicar a situação. Tá? Os caras querem punição severa para que isso não aconteça mais. Né? Tem muita gente preocupada com isso. E aí é um peixe grande. Gente, o Paquetá, ele estava a caminho do Manchester City. Ele poderia ser campeão inglês nessa altura jogando com o Guardiola. E normalmente, né, de jogar com o Guardiola, geralmente os jogadores lá evoluem quando atuam sob o comando do técnico catalão. Ou seja, o Paquetá provavelmente, até como jogador, já estaria num outro patamar. Né? Mas, enfim, infelizmente aconteceu essa situação. Mas a gente tem que aguardar a conclusão das investigações e tudo para saber se de fato isso aconteceu ou se ele, de fato, é inocente, como o próprio jogador tem argumentado. Gente, temos 23 mil pessoas conosco em todas as plataformas. Que audiência fantástica. Muito obrigado a todos. Mas deem like para aumentar também a nossa audiência, inclusive, principalmente no YouTube. Nesse momento estamos ao vivo no Facebook, na minha conta do Facebook, na Twitch, no X, que é o antigo Twitter, e no Instagram, além, claro, do youtube.com/MauroCesar. 23 mil pessoas ao vivo, 23 mil aparelhos conectados, melhor dizendo. Então, muito mais gente assistindo aqui a live nesse momento. Muito bacana. Muito obrigado a todo mundo por essa audiência tão legal.